Bom, na aula passada de filosofia, nós estudamos um pouquinho do que é o mito, da narrativa mítica, das epopeias, dos aedos, dos episódios, e vimos, principalmente, na conclusão da aula, que os gregos do século VII a.C., daquele momento conhecido historicamente como Segunda Diáspora, inauguraram uma nova forma de pensar, que é a forma lógica, a forma coerente, a forma que visa buscar evidências, que visa buscar o funcionamento por detrás dos elementos explicados pelos mitos. Basicamente, então, é a forma lógica e coerente de se compreender fenômenos sociais e fenômenos naturais. Vimos que neste momento, que é o século VII a.C., os gregos passam a navegar pelo mar Mediterrâneo, mar Egeu, mar Jônico, e conforme foi se cobrando o desenvolvimento das tecnologias náuticas, ou seja, de toda a técnica de navegação e o conhecimento das marés, das estrelas para poder se localizar, de toda a astronomia, o conhecimento natural em geral, então os navegantes passaram a desfazer-se do mito e buscar a compreensão lógica da natureza. Inclusive, o intercâmbio cultural, a percepção da existência de outros deuses, de outros mitos, e o não encontro dos seus próprios mitos, quando os gregos percebiam que não viam nenhum herói, não viam nenhum deus, nenhum monstro, nem das suas epopeias, nem das outras, então começaram-se a discutir e a pensar na inexistência desses mitos e da onde, então, pela primeira vez na humanidade, se desenvolveu a lógica, que é essa forma coerente, essa forma de buscar evidências e compreender o funcionamento coerente das coisas. A lógica nada mais é, como nós vimos na aula passada, de compreender o mito a partir das evidências e do funcionamento coerente da natureza. Bom, hoje entramos em um outro momento, que é a filosofia pré-socrática. Aqui nessa primeira lousa nós vemos, então, a segunda diáspora, que é esse momento que os gregos saem navegando, né? A segunda diáspora ela está na matéria de história. A partir do crescimento populacional, os gregos passam a navegar por todo o mar Mediterrâneo, pode-se incluir também o mar Egeu e o mar Jônico, né, como mostra nesse mapa. Olha, percebam o seguinte, vamos entender assim, ó, a Grécia antiga, ela é uma civilização que existiu desde o ano de 20.000 a.C. até século 3, ano 300 a.C., e a Grécia ela não é um estado, no sentido de ter um território único e ser governado por um só grupo ou uma só pessoa. A Grécia é um povo, né, que se espalhou inicialmente por toda a Península Balcânica e depois por todo o Mar Mediterrâneo e leste da Ásia, formando cidades-estados. Essas cidades-estados, elas tinham elas próprias o seu próprio governo, a sua própria autonomia social, seu próprio desenvolvimento político, seus próprios sacerdotes, suas próprias leis. No entanto, todas falavam grego, todas tinham as mesmas religiões e as mesmas, mais ou menos, valores tradicionais. Então, o povo grego, ele iniciou na Península Balcânica, que é essa parte em verdezinha aí que está no nosso mapinha. Então, ali era a Grécia, com essas principais cidades, Tessália, Atenas, Tebas, Delfos, Eritreia, são todas as cidades, cada uma delas com seu próprio governo. Quando nós chegamos no século VII, essas cidades, elas crescem demais, se tornam muito grandes. E a partir desta necessidade que vem do espaço e principalmente da busca por alimentos, é interessante em questão de geografia pensar que a Península Balcânica possui o solo pedregoso, então o plantio é algo muito difícil, a colheita é algo muito difícil. Quando se cresce, chega no século VII,
essas populações muito grandes e com alimento escasso, eles então passam a colonizar outras regiões. Primeiro, a chamada Grécia Peninsular, que é esta parte em roxo, onde fica Micenas, Esparta, Argos, Olímpia, e depois a Grécia peninsular, ou, perdão, insular, que são as ilhas. São todas essas em laranja, e atingindo o máximo da colonização, a Grécia Oriental, que já é ali no leste da Ásia, ou Ásia Menor, que é onde está Éfeso, Mileto e outras cidades. Então, a Grécia antes do século VII é o verde, depois do século VII até o século III, as navegações, as colonizações, os comércios se tornaram toda essa parte pintada que vocês estão vendo no mapa. Então, no século VII a.C., por conta dessa escassez de alimento, os gregos saem dessa parte verde, conhecida como Península Balcânica, e navegam por todo o mar Mediterrâneo, Mar Jônico, Mar Egeu. O Mar Mediterrâneo está mais abaixo, mais sul para baixo, dali onde está escrito Creta. Navegam por todas essas localidades, percebem então que os mitos não existem, que eles não compreendem os mitos, que eles não percebem os mitos, e a partir daí, buscando desenvolver cada vez mais esse processo de expansão, eles desenvolvem essa forma de pensar, que é a lógica. Os navegantes que buscaram o conhecimento, filo, por detrás dos mitos, Sofia, pela primeira vez, foram os primeiros a serem chamados filósofos. E por esses filósofos, eles começaram a se unir, trocar conhecimentos e montar escolas filosóficas. Essas escolas filosóficas, elas são detentoras de tradições e conhecimentos especiais. E essas escolas especiais, formadas no século VII a.C., são as escolas que compõem a chamada filosofia pré-socrática, que é a filosofia desenvolvida antes de Sócrates. Mas muita atenção, aluno cachorrão, aluninha serelepe. Quando eu falo em escola, não é a escola do nosso modelo. Essa escola, aonde nós sentamos em fileiras, e aí fica um professor na frente fazendo uma explicação, isso é uma escola de um modelo industrial, né? Que nos ensinam a ter um emprego, que nos ensinam a ter habilidades voltadas a ser um trabalhador. Não, as escolas filosóficas, elas eram escolas aonde esses navegantes se encontravam para conversar, trocar conhecimentos, e com o tempo, principalmente marca isso, com a invenção, ou desenvolvimento, não, com o desenvolvimento da escrita neste século VII, vão anotando, vão escrevendo, vão trabalhando obras, eles vão trocando esse conhecimento, fundando tradições especiais da filosofia, e são justamente essas tradições que nós vamos estudar hoje na nossa aulinha de filosofia pré-socrática. Então, filosofia pré-socrática é desenvolvida no século VII, a partir das grandes navegações, a partir do afastamento do mito e a aproximação da lógica pela primeira vez na história, e as escolas pré-socráticas são essas que estão em amarelo. E qual que nós vamos estudar hoje? 3. Os Milésios, que é ali onde está o Tales, o Anaximandro e o Anaximenes. Os pitagóricos, que estão ali onde está... não está no mapa o Pitágoras? Cadê? Está ali, em Samos, e Abdera, o Demócrito e Protágoras, e também o Léucipo, que são os chamados atomistas. São essas 3 escolas que nós vamos estudar. Mas, antes disso, vamos olhar conceitos gerais, que são conceitos específicos a todas essas escolas, tá? Primeiramente, cosmologia versus cosmogonia. É o seguinte, pessoal, quando alguém acredita no universo baseado, ordenado, a partir dos mitos, então você acredita numa cosmogonia. Por exemplo, alguns povos naturais da América do Norte e alguns outros nômades da Índia e China acreditavam que nós estamos em cima de um plano, né, algo que a Terra plana, sustentada por 4 elefantes que estão em cima de uma tartaruga que nada pelo universo. Isso é uma cosmogonia.
tá? Muito cuidado para não cair no etnocentrismo, porque se você pega as traduções bíblicas, principalmente as traduções que estão antes do século X, os cristãos acreditavam que nós estamos numa terra plana e que acima é o céu e acima é o paraíso e abaixo é o inferno. Então, quando você acredita que o cosmos ele é formado, ele tem esta lógica baseada em narrativas, em mitos, isso é uma cosmogonia. Mas os filósofos pré-socráticos não tinham essa crença mais. Eles estão afastando-se do mito. Então, eles estão buscando compreender esse universo do grego cosmo de uma forma lógica. E ao fazer isso, eles desenvolvem, então, pela primeira vez, a noção de cosmologia, que é justamente o cosmo, o universo organizado a partir de uma lógica. Então, primeira coisa, os pré-socráticos, todos eles, de qualquer escola, vão afastar a ideia de cosmogonia e construir a chamada cosmologia. Segundo, a filosofia, ao longo dos milênios, ela passou a ter áreas. Então, nós vamos ver filosofia moral, filosofia política, filosofia estética, filosofia epistemológica, tem várias. E ela iniciou na chamada filosofia naturalista, tá? É a área naturalista da filosofia. O naturalismo é o estudo da natureza. Então, a filosofia, cara, ela surgiu diretamente, assim, para estudar o oceano para navegar, saca? A filosofia surgiu quando os gregos, é muito simples, perceberam que eles precisavam cada vez ir mais distante para comercializar, para conseguir alimento, e que era necessário entender toda aquela situação, aquela lógica dos oceanos, dos mares, dos ventos, das estrelas, ou seja, entender a natureza, empurrando o mito para longe. Então, esse é naturalismo. É a filosofia que estuda literalmente a natureza, do grego physis, que é onde se pode cair muito. Às vezes, só de não saber a palavra, você tropeça em questões, que, aliás, acho que semana que vem já está na hora de a gente fazer um simuladinho. E um outro elemento buscado pelos pré-socráticos é do grego arché, que significa origem, a origem da physis. Então, esses conceitos gerais, cosmologia, naturalismo, physis, arché, physis é a natureza, literalmente a natureza é aquilo que eu posso perceber fisicamente, né? Eu ainda não falo aqui de metafísica, então eu estou falando aqui de quê? Do que eu posso ver, ouvir, provar, tocar e sentir o cheiro, e a origem de toda essa natureza. Então, os primeiros filósofos, eles buscam esta compreensão, a compreensão da natureza, a compreensão da cosmologia, afastando todas as explicações do mito em cima do que é o cosmos. Primeira escola jônica, ou Milésios, aonde você tem que lembrar principalmente do Tales de Mileto. Ao estudar o formato das coisas, ao estudar a geometria de todos os elementos possíveis, esses filósofos, como por exemplo o Tales de Mileto, deu muitas contribuições para, por exemplo, a matemática. Isso, aliás, isso é muito legal do aluno ter em consciência. Você tem que ter consciência de que a filosofia pré-socrática são os pilares das ciências da natureza de hoje. Tá? O Tales de Mileto, então, você aprende em algum momento do ensino fundamental o chamado Teorema de Tales. O Teorema de Tales, sobre formas geométricas, foi desenvolvido pela escola de Mileto, por Tales de Mileto, que é o grande nome dessa escola. E o mais importante na nossa aulinha de filosofia é que o Tales de Mileto ele concluiu, principalmente viajando, principalmente próximo ao Egito, né, do rio Nilo, que a origem da natureza, a arqué, era a água. Tales acreditava que todo o universo era resultado da água. Ele acertou? Não. No entanto, ele nos aproximou de um conhecimento muito importante que é a vida originou-se da água. Então está aí a contribuição de Tales de Mileto para o nosso entendimento de filosofia pré-socrática. Ele tinha 2 discípulos, aliás, se você não tiver nomes para dar para os seus filhos, aí, ó, Anaximandro e Anaximenes, são 2 exemplos possíveis, que também estudou na escola de Mileto. Anaximandro acreditava que toda a mecânica do universo era
regida por uma energia, é o apeiron, que ele chama. Apeiron, acho que se você traduzir direto, significa energia infinita ou matéria infinita, alguma coisa do gênero, mas ele acreditava que existia um combustível invisível que colocava tudo para funcionar. Logicamente que nós ainda não temos aí com clareza se isso existe ou não, mas já é um apontamento em direção à metafísica, e o Anaximenes acreditava que toda a arqué, que toda a essência tinha vindo do ar. Então esses aí são elementos para você trabalhar dentro da escola de Mileto. Segunda escola, os atomistas da cidade de Abdera, principais Leucipo e Demócrito, que desenvolveram a base da química, né? Por quê? Porque eles só refletindo, só observando, só discutindo, só buscando olhar para detrás do mito para observar o que se poderia compreender de forma coerente e lógica, concluíram o átomo. A físis, a natureza, é constituída por pequenos pontos indivisíveis, invisíveis, denominados, aí é junto, viu, gente? Depois arrumo. Denominados átomos. Ou seja, cara, o que eles falaram há 2.700 anos atrás, hoje, com microscópios, nós conseguimos ver. E hoje nós sabemos mais. Que átomos se dividem em nêutrons e prótons, que a junção de átomos, quer dizer, de elementos químicos formam moléculas, nós conseguimos manipular isso em toda... Então, cara, toda a química, e tudo que veio da química, como a engenharia química, a engenharia de alimentos, a engenharia de agrotóxicos, ela tem fundamento filosófico, fundamento das ideias, aqui em Leucipo e Demócrito, na escola atomista de Abdera. Outro, o terceiro, Pitágoras, né? Os pitagóricos de Samos. Esses daí também, estudantes, esses daí tinham a seguinte ideia, ó. A física é organizada segundo as fórmulas matemáticas. Ou seja, a natureza se organiza segundo as fórmulas matemáticas. Não sei se passei para vocês um filminho legal, Pato Donald no País da Matemática. Explica exatamente a forma que os pitagóricos entendiam a natureza. Vou deixar no link do Classroom para vocês. Então, basicamente, é entender que tudo no universo tem uma forma matemática. O mundo não é jogado, não é caótico, não é desorganizado. Ele é totalmente organizado, com formas geométricas. E a partir dessas fórmulas, os pitagóricos desenvolveram, por exemplo, toda a trigonometria, o teorema de Pitágoras, contribuição, inclusive, para a nossa arquitetura, para a nossa mecânica, para todo o desenvolvimento que se relaciona à engenharia, até a música, né? A física, ou seja, 5 sentidos, né? Até os sons, eles são geométricos, né? Dividido em 7 notas musicais. É bem legal esta ideia dos pitagóricos. E por último, um debate entre dois filósofos que eles eram independentes. Sabe, produtor independente? Eles não participavam de nenhuma escola, mas trouxeram um debate muito importante para o desenvolvimento da filosofia grega. O primeiro é o Heráclito e o segundo é o Parmênides. Saca só, o Heráclito, ele olhava para o universo, para o cosmos, e dizia, a natureza, ela é um processo. Nada na natureza para, nada estagna, nada dá stop, tudo está acontecendo. A natureza é um processo. Então você não está percebendo, mas a minha barba está crescendo, ficando branca, minha pele está enrugando, é um processo de passagem, eu vou virar pó, eu vou para a terra, da terra vai surgir ervas que os animais vão comer, que depois vão morrer, que também vão virar, ou seja, está tudo passando, tá? Então não tem nada fixo, tudo é passageiro. Então o Heráclito ele tem uma frase linda em grego que eu, Bruno, traduzo, que eu sou excelente tradutor em grego clássico, eu traduzo como tudo muda até bermuda. Há pessoas que traduzem como tudo passa até uva passa. Mas os vestibulares traduzem assim: não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, nada acontece repetidamente. Veja, o rio está passando, chuá, chuá. Eu entro dentro dele, saio, imediatamente eu entro de novo, eu não estou nas mesmas águas, porque já passou. Então, assim é a natureza. Tudo está passando. Não há nada fixo, tá? Tudo está e nada é. De novo, tudo está, mas nada é. Tudo passa. Tudo está passando. Nada é parado. Já o Parmênides não concordava com isso, não.
Parmênides, ele dizia que existem essências fixas, essências na natureza, elementos que nunca passam, que são a alma, o espírito, a metafísica, falada pela primeira vez por Parmênides. Aliás, o Sócrates, ele vai ser muito influenciado por esse filósofo quando ele começa a tratar de maiêutica, de autoconhecimento, de conhecer a ti mesmo, de conhecer a sua própria mente. Mas o primeiro cara que falou, olha, Heráclito, você está errado. Tem coisas que não passam. Tem coisas que são eternos. Por exemplo, a mente humana. Para o Parmênides, o ser humano não nasce e não morre. Ele simplesmente entra no campo de percepção material e, em um determinado momento, sai desse campo de percepção material. Tá? Por quê? Porque o ser humano é eterno, segundo Parmênides. Pessoal, essa foi a aulinha de pré-socráticos. Valeu!